Graças e paz, amados. Espero que você esteja tendo um dia abençoado. Apesar de nós estarmos no início do dia, todo o tempo do dia é dia de recebermos a bênção do Senhor. Amém? Eu quero desejar a você um feliz ano novo, que 2021, que nós recebemos a dádiva de Deus de podermos contemplar a entrada desse ano. Então, que 2021 seja um ano repleto das bênçãos do Senhor, que todas as coisas que você deixou de fazer em 2020, por causa dessa pandemia, dessa coisa típica que nós vivemos, você possa agora em 2021 realizar. A nossa igreja ela tem por hábito muito tempo de declarar temas sobre aquele ano que nós estamos vivendo. No ano passado, através do nosso bispo, recebemos da parte de Deus a orientação, foi o ano dos corajosos, e esse ano é o ano da resposta de Deus, ano da resposta. Então que você possa estar preparado para receber a resposta que você tanto esperava da parte de Deus, porque Deus vai responder e vai trazer a sua bênção sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu quero, nessa primeira EBD de 2021, eu quero compartilhar, nós vamos continuar estudando o livro de Salmo, e eu quero compartilhar com você nesta manhã mais um estudo desse livro abençoadíssimo da Palavra de Deus, que nos traz grandes ensinamentos, que nos fortalece, que nos faz crescer diante do nosso Deus. Bem, eu quero compartilhar com você Salmo 2, mas antes de iniciarmos eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus, nós queremos, Senhor, nesse momento como igreja sua, Deus, declarar, Senhor, a Ti, ó Pai, a nossa gratidão, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, porque apesar das lutas, Senhor, que nós vivemos em 2020, ó Deus, apesar, Senhor, das perdas, ó Deus, que tivemos em 2020, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, nós podemos declarar, Senhor, que nós não passamos sozinhos, ó Deus, porque Tu estava conosco, ó Deus. Tu, Senhor, em cada momento, em cada luta, em cada dificuldade, o Senhor trouxe, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua mão poderosa, ó Pai, que assim nos guardou, nos consolou, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. E assim, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Queremos também, Senhor, liberar uma palavra de bênção, ó Deus, sobre esse ano de 2021, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre os fiéis, ó Deus, sobre os Teus fiéis, ó Pai. Queremos, Senhor, liberar essa palavra de bênção, ó Deus. Que seja, Senhor, o ano da resposta, ó Deus. Que todo, Senhor, aquelas coisas, Senhor, que estamos aguardando da Tua parte, ó Deus, que essa resposta venha, Senhor, da Tua parte, ó Deus, para que possamos, Senhor, declarar, ó Deus, em alto, Senhor, em boa voz, ó Deus, ó Pai, as maravilhas que Tu tens feito na nossa vida, ó Pai. E assim, ó Deus, através do nosso testemunho, Senhor, que outras vidas possam ser alcançadas, Pai. Ó Deus querido, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu libero essa palavra de bênção, Senhor, sobre os Teus fiéis, ó Pai, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Agora fala conosco, ó Pai, através, Senhor, desse Salmo, capítulo 2, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, desperta-nos, ó Deus, para o tempo em que vivemos, ó Deus. Ó Pai, através da Tua palavra, assim nós Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Salmo, capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo os versículos e a gente vai explanando no transcorrer de cada versículo aqui. Quando nós paramos para olhar o Salmo 2, nós vamos ver que ele é muito citado no Novo Testamento. O Salmo 2, ele não declara, a gente não tem assim uma afirmação de quem é o autor. Mas o apóstolo Pedro, lá em Atos, ele declara que é um salmo davídico, ou seja, é um salmo escrito pelo rei Davi. Aí, quando nós vamos procurar, nós encontramos referência do Salmo 2 também, em Atos, Romanos, Hebreus e assim em alguns outros livros do Novo Testamento. O Salmo 2, ele traz para a gente um ensinamento sobre uma rebelião humana contra Deus.
A rebelião é um dos pecados que Deus mais abomina. Não existe pecadinho, pecadão, mas a rebelião é um pecado que Deus abomina, sim, porque foi ali através da rebelião que Lúcifer se rebelou contra Deus e houve ali aquela divisão, houve então ali o rompimento e Lúcifer foi banido e assim se tornando inimigo de Deus. Então, o pecado de rebelião. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa rebelião humana, sobre os preceitos de Deus. A gente tem algumas referências, a gente vai comentar. Segundo ponto é a resposta de Deus à rebelião. Os ímpios, eles se reúnem, se conglomeram para se rebelar contra Deus. E aí existe uma resposta da parte de Deus também. A outra é o governo divino, porque apesar de ímpios estarem governando este mundo, vai chegar um tempo do governo de Deus sobre este mundo. Então vamos entrar realmente na lição aqui. A rebelião das nações ímpias contra Deus. Esse seria o tema, contra Deus e o ungido de Deus. Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Querido, aqui nós podemos ver que o salmista ele começa descrevendo a condição em que os gentios e os povos eles estão. Essas coisas vãs que o salmista diz, que esse povo fica pensando, são coisas inúteis, que não vão levar a lugar nenhum. Eu não sou contra a ciência, não sou contra o conhecimento de maneira alguma. Eu acho que nós devemos buscar o conhecimento, devemos estudar, sim, porque a ciência traz esse ganho de conhecimento para a gente. Mas se nós pararmos para analisar, existem muitas coisas que a ciência tem estudado que não levam a lugar nenhum, que não trazem benefício nenhum para a humanidade, para o homem, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Há muitas balelas estudadas pela ciência que, na grande realidade, se tornaram até teorias. Mas quando nós colocamos como lei, você pode ver que elas não se sustentam. Existe uma diferença em teorias e leis. A lei da gravidade foi confirmada e ali de diversas formas de estudo confirmaram a lei da gravidade. Existe uma lei que rege a gravidade sobre a Terra e ali todo um estudo preparado. E aí algumas outras coisas, então, elas se tornaram teorias. A gente pode citar uma muito conhecida, teoria da evolução. Então, muitas coisas têm sido estudadas, mas que não trazem, não acrescentam em nada conhecimento que traga benefício para a humanidade. Então aqui, os povos eles se enfurecem, eles estão com raiva, eles estão raivosos contra quem? Diz que é contra o Senhor e os seus ungidos. E aí eles dizem o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quando nós paramos aqui e vemos esses gentios, nós já entendemos. Nós sabemos que os gentios são aqueles que não reconhecem, que não querem reconhecer o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Santa Trindade. Eles não querem reconhecer eles. Então eles se tornam gentios. Eles são os gentios declarados aqui, no Salmo 2, versículo 1. Isso significa o que, amado? Gentio, que é a natureza caída do homem. É um homem sem ter tido aquele encontro verdadeiro com Deus. Então, que a gente tenha esse entendimento do gentio. E quando diz aqui que eles se enfurecem, eles estão se rebelando contra Deus. Eles não querem aceitar os ensinamentos que nós temos através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, os ensinamentos que nos são entregues pelo Espírito Santo para que seja ministrado sobre as igrejas.
Então os gentios, eles não querem isso. E aí no finalzinho aqui vai dizer o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos, cadê? De nós as suas algemas. Olha, o motivo, que motivo você teria para dizer que você está amarrado em laços e que você está preso em algemas? A grande realidade é que os gentios, eles têm declarado isso, que eles dizem que nós somos escravos, que nós somos presos. Porque nós não bebemos, nós não fumamos, nós não temos liberdade para beber, nós não temos liberdade para fumar, nós não temos liberdade para um monte de coisa. Só que na grande realidade existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Então, amados, eu tenho liberdade de escolher se eu quero fumar ou não. E eu escolho não. Porque eu sei que isso agrada a Deus e Deus traz através da sua palavra os ensinamentos. Eu escolho beber ou não, eu escolho roubar ou não, eu escolho fornicar ou não. Eu tenho uma escolha. Entendeu? Então, assim, as pessoas, os gentios, eles têm entendido que nós vivemos numa escravidão. Nós não podemos, nós não podemos, nós não podemos, nós não podemos. Mas a grande realidade é que nós escolhemos não fazer, não praticar essas coisas. Amém? Eles dizem que o Salmo diz que eles se levantam e conspiram contra o Senhor. E aí, eu queria compartilhar com você aqui, deixa eu só achar aqui, Jeremias, capítulo 5, deixa eu achar Jeremias aqui, capítulo 5, versículo 5, Jeremias 5:5. E aí, confirmando essa condição desses homens: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles, sabendo o caminho do Senhor. Entenda uma coisa: as autoridades, os gentios que hoje conspiram com o Senhor, contra o Senhor, eles conhecem o caminho do Senhor. Aí Jeremias segue: o juízo do seu Deus. Mas estes, quem? Os gentios, as autoridades, juntamente quebram o jugo e rompem as ataduras. Mas pastor, o senhor falou que a gente não está preso, que não tem jugo, que não tem atadura, que não tem algemas, que não tem cordas, não tem laços. E agora o senhor está lendo aí que tem o jugo, que tem uma atadura a ser rompida. Deixa eu ler para você agora Oséias, capítulo 11, versículo 4. Deixa-me achar aqui. Oséias. Olha quais são os laços e quais são as algemas que nós estamos atados pelo nosso Deus. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles com os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Aonde que você está preso? Você está preso com laços de amor. Você tem um jugo sobre a sua cabeça, um jugo que lhe mantém, que lhe traz mantimentos, que lhe sustenta. Amados, o nosso Deus, Ele não criou o homem para ser um presidiário, para ficar preso a Ele. Ele nos deu a condição de escolhermos o que nós queremos fazer. Só que a humanidade, na sua grande maioria, os ímpios, os gentios, eles têm entendido que isso é um tipo de escravidão. Não, nós somos livres e por isso nós escolhemos servir ao nosso Deus. Quando nós escolhemos servir ao nosso Deus, nós rompemos as ataduras e rompemos as algemas do pecado sobre a nossa vida. E somos livres para a glória de Deus. Amém? Seguindo aqui, a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios. Voltando lá para Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. Essa é uma versão, outra versão aqui, desculpa. A versão que eu estou lendo é essa aqui. Riu-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele.
na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte de Sião. Então, o salmista está declarando aqui que apesar de toda a rebelião, de todo o ajuntamento dos povos para se rebelar, para se levantar contra o nosso Deus, para dizer que eles rompem as ataduras, eles quebram as algemas, apesar de toda essa força que o homem faz para negar o nosso Deus, aí o salmista está dizendo assim, olha, ri-se aquele que habita nos céus. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus está lá no céu rindo dessa gente. Porque Deus sabe que eles não podem nada contra ele. Porque todo poder e autoridade está nas mãos de Jesus. Ele próprio, o próprio Jesus declara, antes de ser assunto aos céus, ele declara, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então não é algum poder, qualquer poder, mas é todo poder e autoridade está nas mãos de Jesus. Então as autoridades terrenas que se rebelam contra Deus, entendeu? Só fazem o nosso Deus ficar rindo deles. É como se você está brincando com uma criança, e ali aquela criança, você está brincando de lutinha com uma criança. E aquela criança, ela acha que pode vencer você, um adulto, numa briguinha lá de brincadeira lá. Mas na grande realidade você sabe que não pode. Então você começa a rir. Quantas vezes eu brincando com meu pai de luta, e meu pai começava a rir, e eu socando meu pai às vezes, brincando, e ele rindo, porque ele sabia que aquilo ali não passava de meros beliscões simplesinho para ele, e que ele me venceria a qualquer momento que ele quisesse. Assim Deus tem olhado para os gentios e visto essas coisas, olhado dessa maneira. Só que aí diz que Deus vai dar a resposta no seu tempo certo, que há de falar, e no seu furor os confundirá. O povo tem se rebelado de uma maneira tal contra Deus, que vai chegar num momento em que eles vão se confundir. E aqueles que estavam juntos contra Deus, eu tenho esse entendimento, que um se voltará contra o outro, porque eles estarão confusos. Assim como aconteceu na Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, quando ali Deus disse ao homem que era para o homem se espalhar sobre a terra e multiplicar, mas ali eles resolveram se unir num determinado lugar para ali criar uma rebelião contra Deus. E aí Deus vem, desce sobre eles ali, confunde as línguas, e ali eles se espalham. Eu acredito que Deus vai fazer da mesma forma com esse povo rebelde, esses ímpios que estão criando essa rebelião contra Deus. Eles, em algum momento, eles vão ser confundidos, assim como aconteceu em Babel. Eles vão ser confundidos, e o nosso Deus vai aplicar ali o seu furor, a sua ira sobre aqueles que tramaram e se rebelaram contra ele. E aí o salmista segue dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte de Sião. Amados, como eu falei, esse salmo ele é muito citado no Novo Testamento, e eu entendo que ele chega a ser um salmo messiânico. É um salmo que fala sobre o Messias. Há muitos anos, centenas de anos antes do Messias chegar, o salmo ele declara que vai haver um rei sobre o monte de Sião. Existem várias maneiras de nós identificarmos esse monte de Sião. O monte de Sião, muitos estudiosos identificam como Jerusalém, mas para nós cristãos nós identificamos também como uma nova Jerusalém, que está preparada para nós ali nos céus, o monte de Sião. Então, o salmista ele completa dizendo que Deus vai constituir o rei sobre Sião. O monte Sião ele é citado nesse verso e faz referência à colina norte ali de Jerusalém, como eu falei. Mas nós cremos no simbolismo bíblico, que esse monte é o monte que prefigura ali a Sião celestial, a cidade celestial. Ali, continuando agora, versículo 7 ao versículo 9, vai dizer assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me
e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso do olheiro. Esses versos, amados, eles refletem uma aliança davídica registrada aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 16. Eu não vou ler para não ficar muito longo, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Conforme o Novo Testamento, ele interpreta essa passagem, a fala divina relatada desses versos aqui é dirigida a quem? A Jesus Cristo, ao Filho de Deus, a testemunha de Davi, podemos dizer assim, como o rei atemporal. E ali ele identifica aqui, deixa eu voltar aqui, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações. Vamos lá em Atos, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. Atos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33 e 34. Como também está escrito no Salmo 2. Olha só, está falando lá do Salmo 2. Meu filho, és tu, hoje te gerei. E quem ressuscitará dentre os mortos, para nunca mais tornar corrupção. Disse assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então, nós estamos falando sobre o rei Davi. E aí, a gente pega aqui e vê aqui o finalzinho, né, desse trecho que nós lemos aqui. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Deus está demonstrando, através da sua declaração, a fragilidade do ser humano frente à sabedoria de Deus, frente à força de Deus. Então não adianta o homem se rebelar, o homem dizer que é livre de Deus, que está livre das suas algemas, que Deus vai, através do seu Filho, mostrar o poder e a autoridade que ele tem e a fragilidade, e expor a fragilidade do homem mediante o rei. É também interessante a gente notar aqui o contraste da declaração do comportamento humano registrado no verso anterior. O que esse contraste revela para a gente? Que os planos dos poderosos da terra não passam de delírios, de coisas vãs, como nós lemos, que jamais poderão frustrar o propósito de Deus. Então, meu amado, entenda uma coisa. Os poderosos, não é que nós não devemos fazer nada e não devemos tomar posição. Devemos tomar posição e aquilo que estiver ao nosso alcance, fazer sim pela obra de Deus. Mas esses poderosos da terra, essas autoridades, eles podem fazer o que quiser, declarar o que quiserem contra Deus, contra a igreja de Deus, que o próprio Jesus declarou que as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer sobre a igreja. Qualquer trama, qualquer coisa que venha contra a igreja, o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. É Ele que vai nos livrar de toda afronta. Entendeu? Então aqui, por mais que esses poderosos eles possam fazer planos, eles possam tramar contra a igreja, contra o povo de Deus, mas isso jamais vai passar de delírio, porque não vão conseguir frustrar os planos de Deus. Os decretos do Eterno são tão certos e reais que a sua proclamação ela vai anular qualquer conspiração humana. Amém? E para a gente aqui seguir já para o final, para a gente terminar, versículo 10 e 12. Vai dizer assim, agora pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amados, é curioso ver o Salmo 2, ele não termina com o registro de derramamento imediato da ira sobre o homem. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana. Qual é a parte da responsabilidade humana? Olha só,
ele traz um alerta a quem? Aos reis. Ele diz aqui: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Então, as autoridades, o homem, ele tem um papel importante a desempenhar no plano divino. Ele nos chama à prudência, ele nos chama para que nós possamos estar debaixo da autoridade de Deus. Ele vai dizer que se deixai-vos advertir, juízes da terra. Quer dizer, os juízes, eles praticam a justiça, vamos colocar entre aspas, né? E aí o salmista está dizendo aqui: deixai-vos advertir, ó juízes da terra. Sejam prudentes, reis da terra. É isso que o salmista está mostrando, essa parte da responsabilidade humana. Indicar qual é a sensação, a reação que nós devemos ter em relação à soberania de Deus. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser capazes de nos deixar advertir, de sermos advertidos. A Bíblia diz que Deus ama a quem corrige. Então, que nós possamos ter isso em mente. E aí o salmista, ele pontua 5 recomendações que fazem parte daqueles que obedecem bem-aventurados. São elas: sede prudente, deixai-vos advertir, servir ao Senhor com tremor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e pereçai no caminho. Uma expressão que se refere a um ato em que simboliza a submissão e fidelidade do homem a Deus. Então eu vou repetir para você. Nesse trecho final que nós lemos aqui, do 10 ao 12. Sede prudente. Agora, pois, ó reis, sede prudente. Foi isso que eu falei? Aí ele fala de novo: deixai-vos advertir. Aí ele fala de novo: servir ao Senhor com temor, alegrai-vos no Senhor, ou como diz a versão aqui, alegrai-vos nele com tremor, e beijai o filho. Amados, isso aqui são recomendações que expressam a graça e a misericórdia do nosso Deus. O Salmo, ele vem mostrando a rebelião do homem, mas no final o salmista, ele dá a dica, ele deixa, como dizem por aí, o caminho das pedras, para que você possa pisar no lugar certo e não afundar. Mas ele está dizendo aqui: olha, agora, pois, ó rei, sede prudente. A prudência, amados, tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar na nossa vida. A maioria das gafes e dos erros que cometemos é por falta de prudência, porque não pensamos antes de fazer. A prudência, ela nos traz esse sentimento, essa sensação. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar a respeito disso. Então aqui ele está nos chamando à prudência. Aí, segundo como eu falei, ele está nos chamando para que nós nos deixemos ser advertidos pelo Pai. Porque o Pai, ele corrige o filho que ama. E aí, seguindo, ele diz: servir ao Senhor com temor. Amados, como nós temos visto nos nossos dias, as pessoas servindo ao Senhor de qualquer maneira. As pessoas fazendo a obra de Deus sem preparo. As pessoas fazendo a obra de Deus sem estarem com a vida no altar. Você não tem que ser santo para você fazer a obra de Deus, mas você precisa procurar a santificação por meio de Jesus Cristo. Precisamos fazer a obra de Deus. A advertência do salmista é essa: servir ao Senhor. Esse servir ao Senhor é fazer a obra de Deus, fazer as coisas que precisam ser feitas na igreja, é pregar o Evangelho. Amados, nós precisamos nos despertar para isso. Esse é o momento, essa é a hora, chegou esse dia de nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E assim fazer a obra de Deus. E aí depois ele diz: alegrai-vos nele com tremor. Porque quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós somos advertidos, nós somos prudentes, nós nos alegramos no Senhor. Então que você possa se alegrar no Senhor e que você possa beijar o filho. Tem uma canção que eu gosto muito, de um filme que a gente assistiu,
Eu acho que a gente chegou a assistir com os jovens, Eu Só Posso Imaginar. Essa canção diz que, o autor diz, eu só posso imaginar. Como então será quando chegar no céu? Eu não lembro bem a letra, mas eu vou dizer para você resumidamente o que eu quero te passar. Ele diz que não sabe o que vai fazer diante do Senhor Jesus. Se ele vai cair de joelhos, se ele vai abraçar, se ele vai beijar, se ele vai botar a mão no rosto. Ele diz que não sabe. É lógico que é uma linguagem figurada, amados, por favor. Mas entendam uma coisa. O salmista está dizendo que beije o filho. Beije o filho. Ame o filho. Quando você beija, é porque você ama. E por favor, não me venha com essa de beijo de Judas. Eu estou falando de um beijo sincero, um beijo de amor. Quando você beija o filho com esse beijo de amor, o salmista diz o seguinte: beije o filho para que não pereças no caminho. E aí ele traz um outro alerta, porque dentro de pouco se inflamará a ira. De quem é essa ira? Do Senhor. Ele está dizendo, dentro de pouco tempo vai acontecer da ira de Deus se revelar ao homem. Mas aí ele termina, bem-aventurado todos aqueles que se refugiam em Deus, amado. Amém? Só para a gente terminar aqui, deixa eu pegar aqui o último versículo para a gente ler. Eu já estou terminando, não vou me alongar. Deixa eu só achar aqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. E diziam os montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aquele que estiver refugiado no Senhor. Aquele que estiver debaixo das mãos poderosas do Senhor escapará desse grande dia da ira. Poderá subsistir a esse dia, porque a ira de Deus não recairá sobre aqueles que beijaram o Filho, aqueles que amaram o Filho até o fim. Que você possa ter isso no seu coração, na sua mente, que você possa aplicar isso na sua vida, meu querido, que você possa entender que o caminho é um só: servir ao Senhor, servir ao nosso Deus, entregar a Jesus Cristo a sua vida, para que você possa beijar o Filho, declarar o seu amor ao Filho, e assim você escapar desse dia que tão temido para os homens, como diz aqui o versículo 16, e diziam aos montes. Quem dizia os montes? Os homens, os reis da terra. Se nós voltarmos aqui, olha, o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 15, vai dizer, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aí, versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eu e você, amados, que estamos refugiados em Deus, não vamos precisar clamar aos montes para que caiam sobre nós. Não vamos precisar nos esconder em cavernas para escaparmos desse dia da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque nós beijamos o Cordeiro, nós beijamos o Filho, nós declaramos o nosso amor ao Filho. E é dessa fé que nos traz a esperança de podermos celebrar eternamente com o Pai. Amém? Que você possa levar essa palavra no seu coração, que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam, seus amigos, que precisam ouvir a palavra de Deus. Que existe um rei, existe um Messias, existe um trono, e que é necessário que todo ser humano sirva a esse rei, que preste honra a esse trono, que é o rei que está assentado sobre esse trono, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez, que você possa ter um domingo abençoado na presença de Deus, e que essa palavra possa trazer crescimento, que essa palavra possa trazer sobre a sua vida unção, despertamento e conhecimento para a glória de Deus.
Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.